desde o nascimento do filho. A mulher nunca havia comprado uma única peça de roupa para ele. No entanto, inesperadamente, naquele dia, ela sugeriu levá-lo ao shopping para comprar roupas novas. Isso deixou o pai da criança em alerta, suspeitando que a esposa tinha um motivo oculto. Afinal, ela sempre o culpou por não proporcionar a vida luxuosa que desejava e, por isso, demonstrava grande desprezo até mesmo pelo próprio filho. Imediatamente, o homem entrou no quarto da esposa e, exaltado, questionou qual era sua real intenção. Ele não conseguia entender por quê. De repente, ela estava preocupada com o menino. No entanto, a mulher apenas soltou uma risada sarcástica e devolveu a pergunta. Como ele havia cuidado do filho todos esses anos? Afirmou que a criança nem sequer possuía uma roupa decente, e que qualquer um poderia pensar que as vestes do menino foram retiradas do lixo. Então, como mãe, ela não podia simplesmente comprar roupas para o filho, sem que isso fosse motivo de suspeita? Impaciente, expulsou o marido do quarto, dizendo para não atrapalhar seu descanso. Apesar da aparente justificativa da mulher, o marido permaneceu desconfiado. No dia seguinte, ao perceber que o filho estava nervoso, tentou tranquilizá-lo, dizendo que ele não precisava ir ao shopping se não quisesse. Porém, o menino respondeu com firmeza que queria ir. Embora tivesse medo da mãe, sentia que ela realmente desejava se aproximar dele, e ele não podia rejeitá-la. Além disso, seria a primeira vez que sairiam juntos, o que o deixava feliz. O menino, no entanto, não sabia que sua mãe apenas queria usá-lo para aparecer em um programa de televisão, fingindo ser uma mãe amorosa para melhorar sua imagem pública. Assim, ao chegarem ao shopping, a mulher ignorou completamente o cansaço do filho, obrigando-o a experimentar roupas sem parar. O menino trocou dezenas de conjuntos até que, finalmente, um pequeno terno satisfez a mãe. Até mesmo os funcionários da loja ficaram incomodados com a situação. Quando chegaram em casa, toda a empolgação do menino havia desaparecido. Exausto, ele se jogou no sofá para descansar. Mas antes que pudesse relaxar, a mãe perguntou se ele sabia tocar piano ou violino. Ao descobrir que o filho nunca havia aprendido nenhum instrumento, a mulher ficou furiosa. Como o programa exigia que ele apresentasse um talento, ela imediatamente ordenou que começasse a aprender piano no dia seguinte. O menino não queria estudar piano, mas também não ousava contrariar a mãe, então apenas abaixou a cabeça e concordou. Na manhã seguinte, a mulher contratou um professor e exigiu que ele ensinasse ao filho uma peça musical perfeita em apenas uma semana. Após avaliar o menino, o professor percebeu que ele não tinha nenhuma base musical e alertou a mãe sobre a dificuldade de aprender uma música em tão pouco tempo. Ao ouvir isso, a expressão da mulher se transformou em fúria. Segurando os ombros do filho com força, perguntou repetidamente se ele conseguiria fazer aquilo, até que, apavorado, o menino respondeu que sim. Ela então ordenou ao professor que ensinasse corretamente, pois seu filho conseguiria. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de aulas, o menino voltou para o quarto e, ao olhar para suas mãos avermelhadas pelos castigos da mãe, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ele chorou baixinho, sem contar nada ao pai, pois temia que uma briga entre os pais os separasse. Sempre que via o pai, puxava as mangas para esconder as marcas em suas mãos. Passada uma semana, o menino, com grande esforço, finalmente conseguiu tocar a música de forma impecável. A mãe, satisfeita, elogiou-o pela primeira vez. Como recompensa, prometeu levá-lo a um lugar divertido no dia seguinte.